Boa noite a todos e a todas. Eu sou o professor Arão Davi Oliveira e esse é o nosso curso de Educação Especial voltado para processos seletivos e concursos. Hoje nós falaremos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. Essa lei ela é muito cobrada nos concursos públicos, de modo geral, na educação, e com mais ênfase nos processos seletivos voltados para professores, assistentes da educação inclusiva. Tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco dessa lei e vamos falar também de questões para concurso. À medida que vocês forem necessitando, meninas, e se tiver algum rapaz, vocês vão levantando a mãozinha virtual. Nossa dinâmica é eu estou no celular para fazer a interação e promovendo essa gravação que depois vai ficar disponível no canal do Prof. Arão Davi no YouTube. Um abraço a todos que nos assistem. Vamos embora. Bom, inicialmente é preciso dizer qual é a finalidade dessa lei. A Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, ela é destinada a assegurar e a promover condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. Visando o quê? Visando a inclusão social e a cidadania. Em um dos vídeos que eu falei com vocês, dentro desse mesmo curso, eu comentei sobre a necessidade de fazer um estudo onde a gente possa pegar o artigo e fragmentar ele, o artigo da lei. Nesse caso, o primeiro artigo tem informações importantes e as questões de concurso, elas sempre fragmentam a informação e diminui ou suprime ou troca uma palavra. Normalmente, esses concursos que exigem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, eles fazem questão literal. Significa dizer que eles copiam e colam o trecho da lei e substituem por outros trechos. Então, vamos lá. Vejam. Qual é a finalidade da lei? A lei da pessoa com deficiência é destinada a assegurar e promover aí o primeiro galho, em condições de igualdade, a primeira condição. Em condições de igualdade, o quê? O exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando o quê? A inclusão e a cidadania. Gente, a questão de prova que mais cai é cobrando isso aqui, ó. Visando a inclusão social e a cidadania. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a lei de inclusão da pessoa com deficiência, ela visa a inclusão social e a cidadania. Tudo que virá nela agora, especificando de uma forma mais a miúde, é visando inclusão social e cidadania, superação de barreiras, melhoria nas comunicações, conceituar o que é pessoa com deficiência, conceituar o que é pessoa com baixa mobilidade, porque isso vai fazer com que as instâncias públicas e privadas cumpram a lei, visando, mais uma vez, inclusão social e cidadania. Não esqueçam disso. Agora, é importante lembrar que essa lei, no Brasil, ela não veio do nada. Ela tem como fonte principal, como origem, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi uma convenção que aconteceu na ONU, e o Brasil foi consignatário de um tratado internacional. Quando a gente fala assim, significa dizer que ela tem uma força de emenda constitucional, porque o Congresso vota e ela é considerada incluída no nosso ordenamento jurídico. Então, essas questões não costumam cair tanto de lei em concursos de educação. Concursos e outras áreas do direito cai bastante. Mas nunca é demais lembrar esses três trechos que eu destaquei. Esta lei tem como base a Convenção sobre os Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência. O seu protocolo, ele foi facultativo. Entretanto, o Brasil optou por ratificar, ou seja, por confirmar, via Congresso Nacional, por meio do decreto legislativo. Então, o decreto legislativo é o 186 de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no artigo 5º da Constituição, que trata sobre
tratados internacionais, confirmação do Congresso de Tratados Internacionais. Então, essa Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é uma convenção da ONU, ela foi a origem, vamos dizer assim, a motivação principal para a continuidade da elaboração dessa lei e, por fim, a sanção. Muito bem? Então, vamos andar. Quais pessoas são consideradas com deficiência? Bom, lembrando, a gente vai fazer aquela separação sempre, tá? Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo. Gente, isso aqui é primordial para a gente entender. Impedimento de longo prazo. Não errem. Impedimento de longo prazo. De qual natureza? Nós temos quatro possibilidades. De natureza física, é a origem do impedimento. Mental, intelectual ou sensorial. Vou parar por aqui. Então, a pessoa com deficiência, ela tem impedimento de longo prazo. De natureza física, por exemplo, ela pode ter uma perna amputada ou não ter um movimento. Ok, natureza física. De natureza mental, aí já entra uma discussão sobre a diferença de mental, essa natureza sendo mental e intelectual. Quando ela é de natureza intelectual, por exemplo, a gente tem as deficiências intelectuais, e aí a gente enquadra como transtorno, não seriam doenças. Já no caso do mental, a gente tem, por exemplo, a pessoa com esquizofrenia, a pessoa com depressão e outros, tá, gente? Então, assim, quando a gente tem de natureza mental, deficiências de natureza mental, a gente tem um tratamento psiquiátrico. No caso de deficiências intelectuais, são transtornos, não são considerados doença. Tanto que no caso da criança TEA, ou do adulto TEA, transtorno do espectro autista, nós temos um transtorno, um espectro, e pode ter ou não deficiência intelectual associada. Tá bom? E os sensoriais, nós temos, por exemplo, a questão da surdez, a questão da cegueira, são deficiências sensoriais. De novo, consideram-se pessoas com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Gente, e eu peço para vocês sempre fazer esses galhos aqui. Ó. Vocês vão puxar, por exemplo, nesse caso, 4 galhos e vão escrever física, mental, intelectual, sensorial. E essa questão, gente, é 50% das vezes que é cobrado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, esse trecho da lei cai. Então, atenção e não erre. Bom, agora eu quero dar um destaque aqui do que seria a pessoa com deficiência e do que seria a pessoa com mobilidade reduzida. Então, percebam, a pessoa com deficiência, ela vai ter lá deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental e intelectual. Muito bem. Agora, a pessoa com mobilidade reduzida, nós teremos lá idosos, gestantes, lactantes, obesos. Quando chegar no parágrafo apropriado, eu vou falar sobre o conceito que está na lei, sobre pessoa com mobilidade reduzida. Só para trazer isso aqui para a gente fazer uma diferenciação, já vamos fazer um exercício para a gente aquecer as turbinas de quem vai ser aprovado no concurso e no processo seletivo. Vamos lá. Banca FEPESE, órgão Prefeitura de São José dos Campos, professor de artesanato, que coisa linda. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi destinada a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando visando o quê? A sua tutela, a sua conformação social, visando a inclusão social e cidadania, visando segurança e heteronomia, e aí, visando a segregação. O que é que vocês acham, meninas? Se manifestem no chat, por favor. Vamos ver como estão os estudos de vocês. Bom, muito bem. Vocês responderam letra C, inclusão social e cidadania. Perfeito. Bom, eu dei bastante destaque, mas é importante dizer, e eu gosto de lembrar,
Caso você não tenha superado esse primeiro desafio, sinta-se obrigado e sinta-se obrigada a voltar à teoria e ler novamente. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, sensorial. Perdão, gente, ela no artigo 1º. Destina-se a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Então, não esqueçam, não esqueçam. Esse trecho, ele é um dos que mais cai. Vamos embora. 100% de acerto. Mais uma questãozinha para a gente exercitar e seguir aquecidos aqui no nosso encontro. Vamos lá. Lembra que eu sempre coloco as questões em ordem aleatória, mas o gabarito está na ordem correta. Vamos lá. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi instituída com o objetivo de assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e a sua cidadania. Com base na mesma lei, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza. Aí vocês vão responder, gente. Por favor, manifeste-se no chat. Letra A diz que é natureza física, mental ou sensorial. A B diz assim, física, mental, intelectual ou sensorial. A C fala que é mental, intelectual ou sensorial. D de dado diz que é física, mental ou intelectual. E a E fala que é física, intelectual ou sensorial. Bom, vocês se manifestaram apropriadamente. A resposta é a letra B de bola. Física, mental, intelectual ou sensorial. Vejam, sempre que a gente precisa lembrar de algo, é importante que a gente faça uma associação com alguma frase, com alguma palavra, com alguma imagem. Então, eu aconselho que vocês lembrem-se que essa natureza, quando for física, você pensa numa pessoa com deficiência e você vai lembrar, por exemplo, a pessoa amputada. É um exemplo. Deficiência mental, você pode pensar numa pessoa esquizofrênica, por exemplo, que sofre com esquizofrenia ou depressão. Intelectual, aí a gente pensa na pessoa com deficiência intelectual, ou mesmo na criança com TEA, mas nem todo TEA tem deficiência intelectual. E aí você pode fazer associação, TEA com deficiência intelectual. E o sensorial, você pode pensar na pessoa cega ou na pessoa surda, porque o sensorial tem a ver com os sentidos do corpo, tá, gente? Então, perceberam? Física, mental, intelectual e sensorial sempre façam uma associação com algo. E aí, o gatilho mental ele se dará de uma forma mais tranquila. Fechado? Vamos andar? Vocês querem fazer alguma pergunta? Se quiserem, levante a mãozinha digital ou escrevam aqui no chat que eu consulto. Bom, como são avaliadas pessoas com deficiência? Bom, é claro que para estabelecer políticas públicas, é importante que o governo, em todas as instâncias, federal, estadual e municipal, eles conheçam as pessoas com deficiência, conheçam suas necessidades para que eles possam melhor atendê-las de acordo com a diferença e necessidade de cada um. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial. Não esqueçam dessa palavrinha. Biopsicossocial. Realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. E vai considerar 4 fatores. Uma equipe de multiprofissionais e interdisciplinar significa dizer que eu terei médicos, fono, terei terapeutas educacionais, terei, por exemplo, psicopedagogos. Então, o órgão que vai atestar que aquela pessoa tem ou não a deficiência, ele pode fazer uso de relatórios da escola, inclusive, da psicóloga, inclusive, e o médico, ele coordena, e um dos médicos, ele coordena essa equipe. Bom, agora, claro, que para parâmetros de surdez, para parâmetros de cegueira, existem exames específicos que podem atestar, e a lei, ela fala, inclusive, qual grau
de visão, que a partir dali é baixa visão ou cegueira, ou no caso da surdez, os níveis de surdez, se é deficiência auditiva ou se é surdez, tá bom? Então, tem lei especificando isso também. Quando nós falarmos sobre o público que é atendido pela educação especial, eu vou trazer aqui os parâmetros do que é considerada a pessoa cega, do que é considerada a pessoa com baixa deficiência auditiva ou surdez. Bom, então, dentro dessa avaliação multiprofissional e interdisciplinar, serão considerados 4 fatores. Percebam, o primeiro fator são os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Ora, quais são os impedimentos que aquele corpo tem de funcionar de uma forma ampla? Ok, então a pessoa está amputada, ela é amputada? Está não tem como estar amputada. Ela é amputada? Ela perdeu a visão por algum motivo? Bom, ou qual é essa outra forma de se identificar essa deficiência? O segundo fator, a segunda questão a ser considerada são os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, sobretudo para as pessoas com transtornos. E aí a gente pode, inclusive, colocar o caso do transtorno do espectro autista. Fatores socioambientais são considerados, se a sua capacidade de comunicação funcional está afetada ou não, se ela é comprometida ou não, até para saber qual é o nível de suporte que essa criança, esse jovem, esse adolescente, ele vai necessitar, ele vai demandar. Então, a linguagem funcional, eu sempre gosto de explicar. Percebam, uma pessoa surda que se comunica pela linguagem brasileira de sinais Libras, ela não tem comprometimento da linguagem funcional. A linguagem funcional é aquela linguagem que estabelece comunicação social. Você se comunica? Você consegue expressar suas emoções e sentimentos por meio dessa comunicação? A pessoa surda, que ela se comunica por Libras, é uma linguagem funcional. Perceberam? Agora, quando nós temos um aluno TEA, moderado ou severo, a linguagem funcional existe em níveis razoáveis, importantes e muito comprometidos. Aí vai depender do laudo, vai depender da observação. Então, esses fatores biopsicossocial envolvem essas questões ambientais, questões psicológicas e questões pessoais. Só quis exemplificar o que seria essa questão da linguagem funcional para a gente poder caminhar com segurança. Terceira questão a ser considerada, a limitação no desempenho de atividades. Vejam, quando a lei quer garantir a plena participação na sociedade e garantir a cidadania, a gente precisa entender qual é a limitação do desempenho da atividade. Porque, havendo limitação no desempenho da atividade, essa deficiência será avaliada ou em grau, ou ela vai ser avaliada como PCD ou não, pessoa com deficiência. E também que nível de suporte, que nível de adaptação essa pessoa necessita para ter a sua cidadania de exercício amplo, ou seja, para garantir o exercício da ampla cidadania. Nesse sentido, é necessário superação de barreiras. Daqui a pouco eu falo de barreiras. Barreiras na comunicação, barreiras sociais, barreiras urbanísticas, barreiras, enfim. Eu vou falar cada uma delas. Bom, 4, e também a restrição de participação. Essa palavrinha participação, ela é muito importante para a gente entender que garantir participação no exercício da cidadania, eu estou garantindo pleno exercício dos direitos do cidadão para essa pessoa. E por isso que as pessoas com deficiência, elas têm suas capacidades respeitadas e seus direitos garantidos por meio das superações das barreiras. Fechou? Vamos andar? De novo, mais uma vez, para dar ênfase, a avaliação da pessoa com deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multifuncional e interdisciplinar, e considera 4 fatores: os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, a limitação no desempenho da atividade, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, e, por fim, a restrição de participação. Tudo isso é verificado. Vamos andando.
Agora, no artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, diz que é instituído o cordão de fita com desenhos de girassóis como símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas. Então, a deficiência oculta, ela precisa ser sinalizada, como o nome diz, ela é oculta, e essas pessoas, elas fazem jus também aos direitos que estão aqui garantidos. Agora, o símbolo, questões de prova, o símbolo que trata do caput, ou seja, da cabeça, do trecho principal do artigo, é opcional. De novo, usar um cordão com girassóis, sinalizado com girassóis, é opcional. A ausência desse cordão, desse símbolo, não prejudica o exercício do direito e das garantias previstas em lei. Gente, se eu não estiver enganado, fibromialgia também entrou no rol das deficiências ocultas, tá? Agora, a utilização do símbolo desse artigo não dispensa a apresentação de documento comprobatório da deficiência quando solicitado pelo atendente, pela autoridade competente. São 3 informações aqui que podem cair em prova. Vamos lá. De novo, vamos fazer o galinho, fazer os galhos, para a gente organizar a ideia na mente. Primeiro, foi instituído o cordão de fita com desenhos de girassol como símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas. Primeira informação a ser destacada. Segunda informação, o uso desse símbolo é opcional e não prejudica o direito da pessoa com deficiência oculta. Muito bem. E o terceiro é que este símbolo, a utilização do símbolo do cordão com girassóis, não dispensa a apresentação do documento quando solicitado pela autoridade. Porque, se dispensasse, algumas pessoas poderiam, eventualmente, fazer uso desse cordão para ter direitos da qual não faz jus, ou seja, burlaria o sistema, burlaria a lei. E atrapalharia, claro, as pessoas que realmente necessitam do direito. Tá bom? Então, sempre coloquem essas observações, porque fica muito mais fácil de você entender a lei, fica muito mais fácil de você consultar os seus escritos e responder as questões. Bom, existem alguns conceitos aqui no Estatuto da Pessoa com Deficiência que eles são importantíssimos, nós veremos todos eles aqui. Primeiro conceito é o conceito de acessibilidade. A acessibilidade, ela vai permitir, quando a acessibilidade é garantida, a participação da pessoa com deficiência no exercício da cidadania. A participação em todos os espaços da sociedade. Desenho universal. Nós vamos falar do desenho universal, que ele é uma adaptação que atende a todos, as pessoas com deficiência e as pessoas que não têm deficiência. Tecnologias assistivas ou ajuda técnica são recursos que nós conseguimos superar por meio desses recursos, que eles podem ser analógicos ou digitais, tá, gente? Aí muitas pessoas acham que as tecnologias assistivas com V, ela só é digital. Na verdade, não. Grande parte desses recursos, sobretudo os que nós usamos na escola, eles são recursos materiais, tangíveis, tá? Barreiras. Existem barreiras arquitetônicas, urbanísticas, de comunicação. Eu vou mostrar todas elas aqui, vamos nos exercitar. E a superação das barreiras, ela é uma das garantias do direito da pessoa com deficiência. Porque, vou dar só um exemplo. A pessoa surda, quando ela tem um intérprete de Libras e ela é alfabetizada em Libras, ela desenvolve essa comunicação em Libras, essa barreira da ausência da fala foi superada e ela pode garantir seus direitos e exercer a sua cidadania. Bom, a quinta, comunicação e adaptação. Nós vamos ver alguns casos de adaptação razoável, que a adaptação razoável ela vai englobar várias outras possibilidades de adaptação. A sexta são os elementos de urbanização que são, por lei, obrigatórios para a gente poder garantir o direito dessas pessoas. Por exemplo, o piso tátil é um elemento de urbanização, por exemplo. Mobiliário urbano, os semáforos, um poste, um poste sonoro, um sinal sonoro,
Pessoa com mobilidade reduzida, nós veremos também o conceito. Residência inclusiva, então, para quem tem o governo ou as empresas e incorporadoras, quando constroem grandes condomínios, eles têm que construir uma taxa, uma cota de residências inclusivas, ou seja, aquelas residências que já têm a porta larga, que o banheiro já é pensado para a pessoa com deficiência, de modo que todos possam usar. É uma residência inclusiva, atende as pessoas com deficiência e todos os outros. Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, atendente pessoal, que algumas pessoas confundem com o profissional de apoio escolar e o acompanhante. A gente vai ver aqui um pouco mais a miúde, tá bom? Vamos para uma questãozinha para a gente aquecer o coração. Hoje nós temos 20 questões. Como eu costumo falar para vocês, a gente faz um intervalinho. Pode chegar aqui no meio, eu faço um corte, depois eu junto tudo e posto para vocês agora de uma forma reservada, né? Vocês terão acesso a esse vídeo de uma forma exclusiva. Bom, 8, vamos lá. Banca, Fundação Getúlio Vargas. Prova para assistente social. O Estatuto da Pessoa com Deficiência propugna que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. E considerará o quê? Letra A, o desempenho socioespacial. Letra B, restrição de participação. Letra C, dificuldade de locomoção. Letra D, equipamento de acessibilidade disponível. E aí, meninas, manifestem-se no chat, por favor. Vamos ver como vocês estão. Quero ver todo mundo acertando, hein? Bom, essa avaliação biopsicossocial, ela vai considerar o quê? O desempenho socioespacial vai avaliar a restrição de participação, dificuldade de locomoção, equipamento de acessibilidade disponível. Bom, quase todas vocês responderam letra D de dado, mas a resposta correta é restrição de participação. Lembra que eu falei para vocês lá no começo, que eu disse assim, essa palavra participação, ela permeia muito a intenção, o objetivo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a participação, permitir a participação, o exercício da cidadania de uma forma plena. Bom, então, restrição da participação. Mas vamos voltar lá? Vamos voltar? Nossa metodologia de estudo. Vamos ver? A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial. Será realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e vai considerar os impedimentos nas funções e na estrutura do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, limitação no desempenho das atividades e o último, a restrição de participação. Perceberam? Ele pegou um desses 4 elementos, uma dessas 4 questões a ser observada nessa avaliação biopsicossocial e colocou como uma das alternativas. Bom, isso prova que nós precisamos dar bastante atenção ao corpo do texto, então, revisem. Essa é uma questão que costuma cair muito, impedimento nas funções da estrutura do corpo, limitação do desempenho das atividades, fatores socioambientais e restrição à participação. Porque a participação, eu vou voltar aqui no começo no primeiro parágrafo. Quando a gente diz assim, que essa lei é destinada a assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a inclusão social e a cidadania. Para que essa inclusão social e o desempenho da cidadania, é necessário a plena participação, como está aqui. Participação plena e efetiva na sociedade. O artigo 2º diz: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. Então, o Estatuto da Pessoa
com deficiência, conceitua a pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, e que isso pode obstruir a sua participação. Sendo assim, na avaliação, para a gente entender se a pessoa ela é uma pessoa com deficiência, é importante que seja avaliada a sua restrição à participação. Tá bom? Vamos andando. Atenção, desenhe um coração aqui e estudo. Mais uma questãozinha. 9. Banca. FEPESE. Prefeitura de São José dos Campos, de novo, 2023. Cargo, professor de educação especial. O cordão de fita com desenho de girassóis é instituído pela Lei Brasileira de Inclusão como símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas, perdão. Identificação de pessoas com deficiências ocultas. Nesse sentido, é correto afirmar que o símbolo pode representar dislexia e TDAH. Tem isso no corpo da lei, gente? Quando a gente vai responder questões sobre lei, a gente sempre recorre à letra fria da lei. Mas vamos continuar. B de bola. O símbolo serve como garantia de direitos e seu uso deve ser incentivado como forma de fazer cumprir a lei? C. O uso do símbolo é compulsório. Compulsório significa obrigatório. O uso do símbolo é compulsório e sua ausência prejudica o exercício de direitos e garantias previstas em lei? Se a pessoa tiver sem o cordão de girassóis, seus direitos estão prejudicados? Não. D de dado. O uso do símbolo é opcional e sua ausência não prejudica os direitos e as garantias previstas em lei. Gente, gostei. Dá um joinha aí quando vocês acharem que está certo e um joinha para baixo quando vocês acharem que está errado. Essa D de dado, o que vocês acham? O uso do símbolo é opcional? Sim. Sua ausência não prejudica o exercício dos direitos e garantias previstas em lei. Tá certo, essa questão está perfeita. Essa alternativa está perfeita. A resposta é a letra D de dado. Vamos por aí, vamos ver o que está errado na E. A utilização do símbolo dispensa a apresentação de documento comprobatório? Não. Mesmo utilizando o símbolo, se a autoridade competente solicitar o documento comprobatório da deficiência oculta, é necessário mostrar. Bom, então a resposta é a letra D de dado. Vocês acertaram, parabéns. Vamos agora entrar em alguns conceitos. Para o Estatuto da Pessoa com Deficiência, considera-se o conceito de acessibilidade. Vamos lá. Agora nós vamos entrar na questão conceitual, nas questões conceituais, de uma forma mais específica. Prestem atenção. Vocês precisam ler mais de uma vez. A dica que eu dou para vocês sempre lembrarem é você fazer associações a imagens ou a situações e responderem questões de uma forma repetida. Mesmo que você responda a mesma questão, isso vai trazer para você um desenvolvimento cognitivo, vai trazer para você gatilhos mentais e vai garantir com que você acerte a questão na prova, garantindo o seu sucesso no concurso, no processo seletivo. Vamos lá. Acessibilidade. Possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, pode ser na zona urbana, na zona rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Primeiro ponto que eu queria destacar. A acessibilidade ela é garantida também para a pessoa com mobilidade reduzida. Então, por exemplo, a pessoa obesa. A pessoa obesa, ela tem direito, e as instituições públicas e privadas ofertar um assento mais largo. Inclusive, tem medida específica para isso. Então, essa é uma questão de acessibilidade. Rampas
Se tiver escada, tem rampa. Elevadores no transporte. Então, a gente precisa separar bem esse conceito de acessibilidade, porque virá questões e vocês perceberão que eles vão substituir trechos, pequenos trechos ou pequenas palavras. A cobrança é literal. Literal significa é copiado e colado. Vamos de novo. Acessibilidade é a possibilidade, a condição de alcance, lembrando, com segurança, né? Para a utilização com segurança. Utilização de quê? De espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes. Então, você pode separar assim, ó. Acessibilidade é a possibilidade de condição de alcance para a utilização, com segurança e autonomia. Autonomia significa sem ajuda. Sem ajuda de outra pessoa. O cadeirante, a rampa tem que dar condições dele se deslocar só. O elevador do ônibus que vai receber a pessoa com deficiência ou baixa mobilidade, a pessoa precisa ter autonomia. Ok, então depois que ela tem esse alcance, pode usar com segurança e autonomia. Todos esses equipamentos que eu falei aqui, seja no privado, seja no público, seja na zona urbana, seja na zona rural. E isso vale tanto para a pessoa com deficiência como mobilidade reduzida. Vamos para o conceito de desenho universal. Bom, o desenho universal, eu trouxe uma imagem aqui para vocês de o antigo orelhão, telefone público, que antes ele tinha, não sei se vocês vão lembrar, ele tinha um que era mais alto, ainda tem em alguns lugares, e outro que era bem mais baixo, para cadeirantes ou pessoas com nanismo. Ok, muito bem. No conceito de desenho universal, essa tecnologia, ela permite que pessoas com ou sem deficiência, elas possam utilizar o mesmo equipamento. O mesmo equipamento. Então, o desenho universal é a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Novamente, é a concepção de produtos, ou ambientes, ou programas, ou serviços que serão utilizados por todas as pessoas sem a necessidade de adaptação ou de projeto específico. E isso inclui recursos de tecnologia assistiva. Agora, falando de tecnologia assistiva, o Estatuto da Pessoa com Deficiência também traz o conceito. Nós podemos chamar de tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Na prova, esperem que pode vir os dois nomes, tá bom? São produtos, são equipamentos, são dispositivos, recursos, metodologias. Estou grifando aqui para a escola. Estratégias, práticas e serviços que objetivem promover o quê? A funcionalidade relacionada à atividade de quê? De participação da pessoa com deficiência. Mais uma vez, participação. Pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida, inclusão social. Quem aqui trabalha na escola e tem uma pessoa com deficiência, um aluno matriculado na modalidade educação especial, e vocês verem todos esses adaptadores que eu estou mostrando aqui na imagem, uma tesoura adaptada, um engrossador para a criança poder, a criança que não desenvolveu a coordenação motora fina, esse suporte para segurar o lápis ou a caneta, para quem tem paralisia cerebral, ele prende ao punho, depois tem a pinça. O suporte para livros é que é muito simples, mas ajuda demais. É um suporte em V, o livro fica encaixado, como se fosse um tablet ou um notebook, tá bom? Então, essas tecnologias assistivas são as adaptações, em grande medida, que nós fazemos na escola para atender o nosso público matriculado na educação especial, nossos alunos atípicos, as pessoas com deficiência, tá bom? Além da gente estudar para o concurso, a gente aprende um pouco mais sobre cidadania e melhoramos enquanto cidadãos. Vamos para uma questão que é longa, mas eu fiz questão de trazê-la, porque se cair no concurso sempre cai as fáceis, as difíceis e cai as longas. As longas, na maioria das vezes, são fáceis. Vamos lá?
Avança, a banca avança 2023, cargo de professor de educação especial. Das alternativas abaixo, qual apresenta de forma correta a definição de acessibilidade que nós acabamos de ler e comentar? Muito bem. Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance. Vai jogando o joinha aí, tá, gente? Possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas de tecnologia, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Eu estou vendo um monte de joinha assim, ó. Bom, então vocês estão dando joinha, eu vou entender que essa aqui está certa. Mas estou colocando aqui um up para ela, uma setinha para cima, para dizer que a sinalização foi boa. Agora vamos ver as outras. Bom, porque um conselho que eu gosto de dar para minhas alunas que vão fazer concurso é o seguinte: não se emocionem quando vocês acham que a resposta correta é a letra A. A não ser que você tenha muita certeza. Aí você marca a letra A e corre para o abraço para ganhar tempo nas outras questões. Mas, se você tem condições de ler as outras e perceber o erro, é melhor. Então vamos lá. Acessibilidade na letra B. Acessibilidade, vamos ver se a gente consegue localizar um erro. A possibilidade e a condição de alcance para a utilização sem segurança? Opa! Opa! Perceberam? Quando a gente estuda, que a gente está firme, a gente consegue achar até o erro. C. Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcançar para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transporte, informação e comunicação, considerando seus sistemas de tecnologia e outros serviços e instalações abertos ao público, restritamente de uso público? Opa! Restritamente de uso público, não. Público e privado. Vamos para D de dado. Acessibilidade. Possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informações e comunicação, inclusive seus sistemas de tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público de uso estritamente privado? Não. Uso público ou privado. Vamos para a letra E. Me empolguei muito aqui. Então, vamos para a letra E. Possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações restritos ao público, de uso coletivo, estritamente na zona rural? Bom, na verdade é aberto ao público, uso público ou privado ou coletivo. A letra A está correta, é a nossa resposta. Gente, então percebam, é uma exploração exclusiva do texto. É no sentido literal, troca uma palavra ou outra. Então, estudar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela requer um pouco de tempo. A gente não consegue memorizar ou desenvolver gatilhos mentais de uma hora para outra. A gente vai ter que ler uma vez, vai ter que ler outra. Quem gosta de fazer mapas mentais, faça. Quem gosta de estudar por questões, essa é uma excelente opção, porque você vai percebendo as nuances do que está errado, não soa bem ao ouvido e a gente percebe que ali não está errado. E nesse modo a gente vai desenvolvendo uma segurança para responder outras questões. Parabéns, meninas, vocês foram cirúrgicas. Obrigado, meninas. Bom, voltando, desenho universal. O que seria desenho universal? A concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas com necessidades educacionais especiais que têm uma deficiência ou altas habilidades. O que é que vocês acham, gente? Está correto isso aí? Eu vi um dislike. Então, vocês falaram setinha para baixo. Vamos para B. A concepção de produtos e ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas
sendo necessário a adaptação de acordo com as necessidades educacionais especiais do estudante com deficiência, TEA ou outras habilidades? Depois eu dou a dica, tá? C. Concepção de produtos educacionais e ambientes escolares a serem usados por todas as pessoas com necessidades educacionais especiais. Dislike, setinha para baixo, não tá legal? Dele dado. Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Muito bem, a resposta é a letra D de dado. Vocês acertaram, estão de parabéns. Vamos agora apontar os erros. Começando pela letra E. Concepção que nasceu no campo da arquitetura para atender todas as pessoas com ou sem deficiência, promovendo assim um ambiente livre de barreiras e adaptado às necessidades da sociedade. Vejam só, semanticamente, no sentido, não está errado. Entretanto, a questão fala assim, segundo a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Quando diz isso, ela está exigindo o trecho da lei. E por isso, a letra E está errada. Vou botar um dislike para ela. Então, está errada. Não faz parte, esse texto não está na lei. Bom, na letra A, voltando aqui, concepções de produto, ambientes, programas e serviços a serem utilizados por todas as pessoas com necessidades educacionais? Não. É por todas as pessoas, aquelas com e as sem deficiência. Não é nem necessidade, tá? Necessidade de adaptação. Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sendo necessária adaptação? Não. Não necessário, não pode necessitar de adaptação. Porque a ideia do desenho universal é que é um aparelho, é uma tecnologia que já está adaptada tanto para a pessoa com quanto para a pessoa sem deficiência. Ponto final. Fugiu a isso, está errado. A C, concepção de produtos educacionais e ambientes escolares, não tem isso no corpo da lei. A ser usado por todas as pessoas com necessidades educacionais? Não. É por todas as pessoas, independente, sem necessidade de adaptação. Muito bem, resposta à letra D de dado. Eu queria que vocês dissessem se as questões estão muito fáceis, muito difíceis. Escrevam no chat. Está muito fácil, bota o dislike. Está muito difícil, bota o like, perdão. Está fácil, bota o like, assim, ó. Está difícil, põe assim. E aí eu vou entender, para eu dosar na próxima aula, o que é que vocês estão gostando. A ideia é que a gente faça um balanceio, né? A gente coloque algumas questões fáceis para a gente conseguir desenvolver o conteúdo, massificar, entre aspas, eu não gosto muito dessa expressão, mas quando a gente dá aula para concurso, da gente intensificar e também em nível de desafio, para a gente avançar em questões mais desafiadoras, porque no concurso sempre cai questões fáceis, médias e difíceis. Vamos agora falar das barreiras. Primeiro, o conceito de barreiras. Vejam só. A barreira será qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento. De novo, quando eu falo de obstáculo ou um entrave, é físico. A atitude ou comportamento está no campo do comportamento, tem a ver com a pessoa, a sua ação. De novo, barreiras, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimentos e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. Muito bem, vejam. Então, as barreiras podem ser de cunho físico ou comportamental. Essa palavra fruição, ela é o exercício do direito, é você fazer usufruto do direito. Então, tudo que impeça o gozo, o exercício do direito, a fruição, ela é considerada como barreira. E aí nós vamos ter, claro, barreiras, aqui eu trouxe as imagens para você, depois eu vou explicar. Barreiras urbanísticas, arquitetônicas, transportes, barreiras na comunicação, informação, barreiras atitudinais, são as de comportamento,
barreiras na tecnologia. E por isso eu trouxe aqui os conceitos de barreiras literal, como consta na lei. Porque os concursos vão cobrar de uma forma literal. Vamos começar com barreiras urbanísticas. Barreiras urbanísticas. A existência, as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. Então, uma barreira urbanística, ela vai impedir o acesso, o deslocamento, o transporte de pessoas com deficiência. Então, elas estarão no espaço público ou privado, elas estão nas vias. Agora, as barreiras arquitetônicas existem nos edifícios públicos e privados. É importante a gente fazer essa distinção. Veja, barreiras urbanísticas vai estar na calçada, nas avenidas e nas ruas. Por exemplo, a falta de uma calçada rebaixada é uma barreira. A não instalação de um piso tátil numa calçada, num passeio, numa calçada, numa via, tá, gente? É barreira urbanística. Se essa dificuldade, essa barreira está dentro de um prédio, ela é arquitetônica. É assim que nós vamos diferenciar. Nas vias, nas ruas, nas calçadas, são urbanísticas, das vias urbanas. Dentro dos prédios, sejam eles públicos ou privados, aí as barreiras são arquitetônicas. Barreiras nos transportes, a existência nos sistemas de transportes. Então, por exemplo, quando nós não temos um lugar para cadeirante. Antes era muito comum, agora todos os transportes públicos, eles têm força de lei. A rampa, né, o elevador, que desce e dá acesso ao cadeirante ou à pessoa com mobilidade reduzida. E também, quando ela adentra o ônibus, ela tem um espaço para o cadeirante, ela só encaixa o cinto de segurança, pois ela já está sentada. Essa é uma das barreiras de transporte. Barreira na comunicação e na informação. Qualquer entrave, obstáculo, atitude, comportamento também, que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e tecnologia da informação. Gente, as empresas que fornecem serviços públicos como gás, água, luz, telefonia, internet, elas são obrigadas, por força de lei, a oferecer nos seus sistemas de atendimento virtual ao público uma tecnologia assistiva. Normalmente, eles colocam ali intérpretes de Libra, programas que façam a interpretação, ou um chatbox, e a pessoa pode solicitar com voz. Então, existe essa obrigatoriedade para que essas empresas tenham essas possibilidades de atendimento. Não quer dizer que são só essas, né? Por exemplo, as empresas de fornecimento de água e energia, ela tem um WhatsApp para atender o público, mas elas também têm outras formas de atendimento, por força de lei. Então, as barreiras na comunicação e na informação podem ser vistas por esse aspecto. Barreiras atitudinais, ou comportamentos. Atitudinais ou comportamentais. Impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Bom, eu acho que essas são barreiras mais sociais, são barreiras que nós, todos cidadãos, precisamos vigiar, precisamos cobrar do nosso colega cidadão para que a atitude e o comportamento não sejam uma barreira. Agora, as barreiras tecnológicas são as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência à tecnologia. Eu vou dar um exemplo. As pessoas que fazem cursos de nível superior, elas podem declarar sua necessidade em cursos EAD, por exemplo, 100% EAD, para que a tecnologia não seja uma barreira. E as universidades, faculdades, centro universitário, têm obrigação legal de atendê-los para a superação dessa barreira tecnológica. Então, isso é muito importante. Agora, claro, nós temos outras mais simples.
por exemplo, é convencionado nos teclados um ressalto, deixa eu olhar aqui o meu teclado, na letra F e na letra J, para que a pessoa com baixa visão ou mesmo com cegueira, ela consiga dominar o teclado. E os teclados, eles são padronizados. Nós aqui no Brasil temos a padronização ABNT e ABNT2. A ABNT, gente, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E eles normatizam, inclusive, isso. Se vocês estiverem aí com o teclado, podem olhar. Tem um ressalto na letra F e um ressalto na letra J. E a pessoa localiza por tato e depois, a partir dali, a sequência das letras, as que estão acima, abaixo, à direita, à esquerda, elas obedecem um padrão. Bom, então, essas são as barreiras, como elas são apresentadas na lei. Vamos agora exercitar um pouquinho. Questão 13, Selecom. 2019, técnico de nível superior, município de Cuiabá. Bom, conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015, consideram-se barreiras qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social de pessoas com deficiência, bem como o gozo, a fruição e o exercício dos seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. Deste modo, as barreiras nas comunicações e nas informações são classificadas como. Então, aqui está exigindo um conhecimento sobre barreira nas comunicações e na informação. Vamos para alternativas. Letra A, diz assim: todos os limites existentes nos sistemas e meios de transportes, like ou dislike. Vocês acham que isso está certo? Está falando de barreira de comunicação e informação, e a alternativa está dizendo todos os limites existentes nos sistemas e meios de transportes? Não. B de bola. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e de informações por intermédio dos sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. O que é que vocês acham, gente? Muito bom. Parabéns, excelente. Resposta letra B, está corretíssimo. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou possibilite ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e de informações por intermédio dos sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. Letra B está correta. Vamos ver, só a título de estudo, por que a C e a D estão erradas. Dificuldades arquitetônicas existentes nos edifícios públicos. Bom, isso vai ter a ver com barreiras arquitetônicas. D de dado, qualquer entrave que dificulte ou impeça o acesso da pessoa com deficiência ao uso de registros fotográficos feitos exclusivamente por câmera digital. Bom, essa poderia se encaixar na barreira da tecnologia. Aqui, ó, barreiras tecnológicas, as que dificultam ou impeçam o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Então, seria errado, seria a tecnologia. Resposta correta, letra B de bola. Todas vocês acertaram. Parabéns. Vamos falar de comunicação, daqui a pouco a gente faz o intervalo. Comunicação. A 5 diz assim: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, Libras, a visualização de textos, o braille, os sistemas de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídias, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e da comunicação. Então, quando a gente fala dessa comunicação, nós precisamos destacar aqui, que é o que mais cai em prova, que é o seguinte: é a forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, línguas, inclusive Libras. Então, esse aqui cai muito, gente, cai muito. Sobretudo porque a Libras, ela é a língua brasileira de sinais, ela é a primeira língua na modalidade bilíngue de surdos, como prevê a LDB,
E a segunda língua é português escrito. Então, é importante a gente sempre lembrar dessa nuance. Vamos agora para... Deixa eu ver a hora, daqui a pouco fazemos o intervalo. Adaptação razoável. Gente, o que seria uma adaptação razoável? Vejam só. Se eu penso num banheiro, eu posso fazer uma adaptação razoável. De barras, adaptação do vaso, o banheiro mais largo, a porta mais larga, piso tátil, rampas. Quando eu tenho uma aluna surda e eu tenho um intérprete de Libras, eu coloco esse aluno lá na frente para que eu não tenha o professor intérprete de Libras em pé no meio da sala, atrapalhando talvez a visualização dos demais colegas. Então, adaptações razoáveis, piso tátil, adaptações razoáveis, são adaptações fáceis, são adaptações que atendem tanto as pessoas com e as pessoas sem necessidade para o convívio no mesmo espaço. Muito bem. Então, vamos lá para o texto da lei. Adaptações razoáveis. São adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretam ônus desproporcional e indevido quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidade com as demais pessoas todos os direitos e liberdades fundamentais. Então, adaptações razoáveis, gente, elas vão envolver questões urbanísticas, arquitetônicas, de comunicação, e são adaptações fáceis, são ajustes necessários que não são desproporcionais, não precisam de muito esforço, não precisa, não há, o convívio se torna mais fácil, mais prazeroso, mais inclusivo. Falando agora de elemento de urbanização. Bom, esses aqui são elementos de urbanização. Quaisquer componentes de obra de urbanização, tais como os referentes na pavimentação, saneamento, encanamento para esgoto, distribuição de energia elétrica, gás, iluminação pública, serviço de comunicação, abastecimento, distribuição, água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. Vejam só. Vocês conhecem a expressão boca de lobo? Boca de lobo costuma ser uma placa de metal, normalmente ferro fundido, um ferro bem pesado, que ele tampa o acesso a galerias subterrâneas, seja de gás, de águas pluviais, de energia. Aquilo precisa ser sinalizado. Aquilo ali, por exemplo, é um elemento de urbanização. Mobiliário urbano. Mobiliário urbano pode, por exemplo, ser um poste, pode, por exemplo, ser a instalação de um semáforo para pessoas com deficiência visual ou cegueira. Mobiliário urbano é um conjunto de objetos existentes na via, conjunto de objetos, tá, gente? E tem que ter a ver com vias e espaços públicos. Sobrepostos, ou seja, instalados depois, ou adicionados aos elementos urbanos ou nas edificações, de forma que sua modificação ou seu translado não provoca alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo a telecomunicações, nesse caso, fontes de água, lixeira, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outro de natureza análoga. Gente, para quem não lembra o que é marquise, imagine um prédio, nós estamos na calçada e ele tem um beiral mais prolongado, ali onde a gente apara a chuva, a gente não toma a chuva. É como se fosse um todo, mas construído na própria edificação. Então, isso é uma marquise. Vamos para uma questãozinha? E aí, deixa eu ver, depois dessa questão, nós acho que podemos fazer um intervalo aqui, antes de pessoa com mobilidade reduzida. Bom, então vamos lá. CEPS, Universidade Federal do Pará, tradutor e intérprete de linguagem de sinais. A lei número 10.098 estabelece a seguinte identificação de comunicação. Na verdade, a lei 10.098 ela copia o texto da lei brasileira, da lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E por isso eu trouxe ela aqui, porque ela nos cobra o conceito de comunicação. Vamos lá. Só vai ter uma certa, tá, gente? E aí vocês vão dando like ou dislike. Lembrando, o texto é integral, com poucas modificações, a gente precisa percebê-las.
Deixa eu ajustar aqui. Ok. Letra A. A forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, Libras, a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídias, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo tecnologias de informação e das comunicações. Mesmo sendo um texto longo, eu pergunto a vocês, soou algo ruim aos ouvidos de vocês? Vocês perceberam alguma diferença do texto da lei? Tem algo que vocês perceberam que está errado? Bom, eu percebi que vocês deram likes, então eu vou colocar como um like, mas vamos perceber se algo soa errado para a gente. Vamos lá. B. Comunicação, tá, gente? Forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, a visualização e a produção de textos, o braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres reduzidos e ampliados, os dispositivos de multimídia, a linguagem escrita e oral, os gestos, as mímicas, os sistemas auditivos e os meios e os modos e os formatos aumentativos e aumentativos de voz digitalizados, incluindo tecnologias digitais. Parece o mesmo texto? Vocês perceberam diferenças? Então, nós, ao perceber a diferença, nós precisamos marcar. Quando a gente marca, a gente acaba... Eu percebi aqui os gestos e mímicas, uma leitura fatiada, uma leitura rápida. Certamente tem outros. Bom, por exemplo, caracteres reduzidos. Ó, caracteres reduzidos não existe. Só existe caracteres ampliados. Tá vendo? Agora vamos lá. C. Forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras ações, a língua, inclusive a língua... Bom, forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, a língua, inclusive a língua de sinais, a produção e a interpretação de texto, braille tátil. Está escrito braille tátil, gente? Quando fala braille, já é tátil. Você concorda comigo? Então a C está errada também. Vamos para D. Forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive Libras. A organização e a produção de textos, braille. Aí está aqui, ó. As ferramentas, os processos simples de apoio. Não me lembro desse trecho aqui, ó. Não tem esse texto na lei. Letra E. A gente precisa ver o que soa estranho para a gente eliminar. Letra E. Forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive Libras, produção e adaptação de texto, o braille tátil, Libras tátil. Alguém já ouviu falar em Libras tátil? Muito bem, gente. A resposta, mesmo sendo longa, essa é uma longa média, não foi uma longa tão fácil, tá? Então, vamos lá. Comunicação, forma de interação dos cidadãos, que abrange, entre outras ações, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, Libras, a visualização de textos, o braille, não tem braille tátil, tá, gente, no texto da lei. Os sistemas de sinalização ou de comunicação tátil, sistemas de sinalização ou comunicação tátil, aí tem tátil. Os caracteres ampliados, não tem caracteres reduzidos. Os dispositivos multimídia, assim como linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e da comunicação. Gente, como eu tinha falado para vocês, quando vocês forem estudar, lembrem-se de pegar cada trecho complexo e dividir em galhos. E aí você vai ter uma forma de memorizar e desenvolver o seu conhecimento mais tranquilo. 14, letra A. Vamos fazer
o intervalo, paramos aqui na pessoa com mobilidade reduzida. Daqui a pouco nós voltamos.